Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Cutuca o teu vizinho lá, ei, você não está percebendo? Ei, perceba, Deus está fazendo algo novo na sua vida, algo que você não experimentou ainda. Fala para a direita agora, para a esquerda. Se você for para a esquerda, diga, ei, Deus está fazendo algo novo. Amém? Amém, amados? Amém. Deus vai fazer algo novo, diga comigo, Deus está fazendo algo tremendo na minha vida. Eu não sei ainda o que é, mas eu sei que está fazendo. A Bíblia diz que Deus, aqueles que amam o Senhor, jamais penetrou no coração, que Deus tem preparado aqueles que amam o Senhor. Então, se você ama o Senhor, Deus tem preparado coisas que você não experimentou ainda, amém? Amém. Glória a Deus por isso. No livro de João 7 diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede aqui? Amém. Você está com sede? Você anela a vida nova, uma vida diferente? Uma vida nova, o que significa uma vida nova? É ser diferente, é novas oportunidades, novas atitudes, experimentar coisas novas em Deus. Quantos querem experimentar coisas novas em Deus? Amém. Nova família, novos começos. Deus quer fazer isso nesses dias, novos começos da tua vida. As coisas antigas ficam para trás, tudo se faz novo. Então, se você está com sede, se você anela isso, o convite de Jesus diz, venha a mim, vá a Jesus. Interessante, lá em João capítulo 4, Jesus certa vez passou do lado de uma mulher que estava tirando água no poço. Ele pediu água para a mulher. E a mulher disse, como sendo tu judeu, pedes para mim água? Porque os samaritanos, era uma mulher samaritana, não se dava com os judeus. E algo interessante ali em Lucas, lá em João 4, abre em João 4, por favor. João capítulo 4, versículo 10. Replicou-lhe, se você conhecer o dom de Deus, e quem é que te pede água? Dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Versículo 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem beber dessa água voltará a ter sede. Quem sabe você está com sede hoje à noite, que você tem bebido novamente dessa água, e você tornou a ter sede. Mas a água que você beber do Senhor, diz aquele que beber da minha água, que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe, amados, muitas vezes a nossa vida, nós temos uma fonte, às vezes nós começamos bem, mas não terminamos bem. Nós começamos animados em Deus. Quem está animado em Deus? Mas é muito fácil, às vezes, a gente não terminar, porque o nosso poço pode entulhar. Lá no livro de Gênesis, capítulo 26, 18, não precisa abrir lá, nós vemos que Isaac começou a reabrir os poços, a qual Abraão, seu pai, tinha aberto, porque o inimigo, os filisteus, tinham entulhado, colocado lixo lá dentro. E é muito fácil em nossa vida, entrar lixo nessa vida, e de repente esse poço não flui mais, a água não flui mais, porque entra alguns entulhos. Os filisteus são peritos em colocar entulho em nossa vida. Mas o que Isaac começou a fazer? Ele começou a tirar os entulhos, cavar novamente, porque ele precisava de água. Eu creio que nesses dias o Espírito Santo está cavando no seu coração, na sua vida, tirando os entulhos, para que o rio de Deus flua na sua vida, a água possa jorrar. Amém. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior farão o quê? Rios de águas vivas. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham abundância. Jesus quer dar vida e abundância, Ele tem vida e abundância. Amém, amados? Amém. Eu acho que às vezes o filisteu, quem sabe, colocou um entulho lá, mas eu creio que nessa noite o Senhor está aqui para tirar esse entulho da tua vida. Amém, amados? Amém? Amém? Mas eu quero dizer para você que é um tempo de nova vida. A nossa sede está sendo saciada, porque esse poço está sendo aberto. O Espírito Santo está em você, Ele habita dentro de você, você é a habitação do Espírito Santo.
E a gente vai aprendendo a viver diferente, uma nova vida vem. A gente coloca Jesus em primeiro lugar na nossa vida. E essas coisas vão destravando nossa vida, nosso poço começa a ficar limpo em nossa vida. Amém, amados? Agora, nós precisamos descobrir, eu quero falar sobre 5 chaves hoje à noite. Que nós precisamos descobrir essas chaves para que a nossa vida seja, esse entulho seja tirado, para que possa fluir águas na nossa vida. Quantos querem isso? E eu creio que é um tempo que Deus quer fluir água, fluindo em você. Mas nós precisamos aprender essas 5 chaves, como nós podemos fluir. 2 Coríntios 5,17. Vai ser colocado aqui, né? Vamos lá. Não vou abrir minha Bíblia. 2 Coríntios 5,17. Diz aqui que se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se alguém está em Cristo, quem está em Cristo hoje à noite? Amém? Amém. Se você não está, você vai sair hoje à noite com Jesus na sua vida. Amém, amados? Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Coisas antigas já passaram. Amado, você não consegue ter nova vida se há coisas antigas na sua vida. Se você tiver realmente coisas do passado na sua vida. Ter experiências com nova vida com Deus, nós temos que deixar o passado. E eu vejo muitas vezes, coisas do passado que são como esse entulho, que a gente não consegue ir para frente, alcançar a vida em Deus, porque há coisas em nossa vida que nós devemos deixar no passado. Quais coisas, pastor? Eu poderia falar uma lista. Uma lista. Desânimo é uma coisa. Umas coisas que o nosso inimigo faz muito bem é desanimar a nossa vida. Amargura é outra coisa. Coisas que, se você tiver amargura no coração, falta de perdão, coisas do passado, você não consegue ir para frente, porque você não fica livre. Porque o perdão é você ficar livre, não é a pessoa ficar livre. Ela também fica livre, sim, mas é você ser livre para alcançar um futuro. E enquanto você não perdoar, enquanto você tiver coisa do passado amarrando na tua vida, você não consegue ir para frente, você não consegue alcançar o propósito de Deus. Eu não sei quanto você, mas eu creio que cada um de nós podemos dizer que cada um de nós tivemos coisas ruins no passado, não é verdade? Quem pode dizer, eu passei por coisas ruins, eu passei por problemas? Sim, a maioria de nós. Agora nós precisamos deixar essas coisas, deixar a amargura. E amados, e às vezes o novo em nossas vidas muitas vezes nos assusta. Nós ficamos muitas vezes assustados, porque nós gostamos do nosso conforto, nós ficamos na zona de conforto. E o novo, às vezes, sair do novo, às vezes é sair da zona de conforto, e às vezes nós não gostamos disso. Por exemplo, Jesus falou, se um filho pedir pão, o pai vai dar o quê? Pedra? Não. Se o filho pedir peixe, o pai vai dar cobra? Não. O pai, se o filho pedir pão, vai dar pão. Mas muitas vezes ficamos na dúvida, puxa, sabe o que eu vou pedir? Eu tenho medo, puxa, eu acho que o pai vai dar pedra para mim, eu acho que ele vai dar cobra para mim. Não, amados, Deus tem pensamentos bons ao seu respeito. Eu creio que é um tempo que nós podemos dizer, Senhor, dá-me pão. E o pai vai dizer, meu filho, até aqui está o pão. Pai, dá-me peixe. O pai vai dizer, filho, está aqui o peixe. Porque é um pai bom. Quantos têm experimentado o pai bom? Mas muitas vezes nós ficamos com aquele receio, será que eu vou pedir? Mas eu acho que eu não vou receber dele. Amém, amados? Eu creio que é um tempo que Deus está dizendo para você, há coisa do passado que você precisa ficar livre, eu quero conduzir você para frente. Eu tenho algo na tua vida, eu tenho um propósito na tua vida, eu quero conduzir para você para frente. Então o primeiro ponto é deixando o passado, diga comigo, deixando o passado. Segundo ponto, o novo de Deus exige fé em Jesus. Diga, exige fé. Exige fé. Pedro, ele andou sobre as águas. Exigiu fé da vida dele. Quantos conhecem a história? Jesus estava vindo, ele estava no mar, veio um agito, veio uma tempestade, e aquele barco começou a entrar água, e eles ficavam apavorados, e pior, quando eles olharam assim, via Jesus andando, eles não sabiam que era Jesus, eles pensaram que era um fantasma. Então imagina, já estava ruim a coisa.
Eles viram Jesus porque ninguém anda sobre as águas. É um fantasma. E Jesus disse, não, sou eu mesmo. E Pedro disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá contigo até lá. E Jesus falou, vem Pedro. E o Pedrão tirou os pés do barco, começou a andar sobre as águas. Depois diz, lógico, reparando na força do vento, a tempestade, ele começou a afundar. E Jesus disse, homem de pequena fé. Mas Pedro andou sobre as águas, exige fé da parte dele. Exige fé da parte dele. Ele ouviu, a palavra vem. Amados, a única palavra que você precisa ouvir de Deus, vem, uma palavra dele. Para Pedro foi suficiente, vem Pedro. Vem Pedro. Amados, nós precisamos de fé em Jesus, na palavra de Deus nesse tempo. Quantos têm sentido muitas vozes, muitas direções, muitos conceitos, muitas filosofias, muitos ensinos, muitas coisas que você olha assim, parece, mas não é, como o Denorex, mas parece que não é. É parecido, mas não é. Foi assim desde Adão e Eva. Como é que Satanás ele enganou Adão e Eva? É assim que Deus disse, é certo que não morrereis. Deus tinha dito, o dia que você comer, é certo que morrereis. Mas ele acrescentou a palavra não, é certo que não morrereis. Parece igualzinho, né? Não, sim. Distorce um pouquinho. E o que vemos hoje, amados, a fé vem como? Vem pela palavra, vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Agora mesmo que você está ouvindo a palavra, a minha pregação, fé está sendo gerada em você. Fé está sendo gerada em você. E é tão importante essa fé, porque ela discerne entre as muitas vozes. E se é um tempo que nós precisamos da palavra de Deus, é nesse tempo. Porque há muitas vozes, muitas direções. Porque aquilo que você ouve, aquilo que você recebe, determina onde você vai, determina o teu caráter. Então é muito importante aquilo que você está ouvindo nesse dia, recebendo na sua vida. Que fonte estou recebendo? De onde estou recebendo? É de Deus, é da palavra de Deus. Amém, amados? É muito importante isso. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, é fé em Jesus. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Deixa eu ler novamente, é para você, amém, amados? Não temas, diga, não vou temer, porque Deus está comigo. Não vou me assombrar, porque Ele é o meu Deus. Ele me fortalece, Ele me ajuda, Ele me sustenta com a sua destra fiel. Ele é o meu Deus, Ele está comigo, Ele me ajuda. Amém, amados? Outra chave que vai trazer vida para você. O novo de Deus na sua vida, ele exige confiança. Diga confiança. Você confia em Deus? A gente, todos nós dizemos, eu confio. É a mesma coisa se você perguntar para cada pessoa lá fora, você crê em Deus? Lógico que eu creio em Deus. Agora você vai perguntar, mas explique, como que você crê? Mas eu creio. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eles creem em alguma coisa. Mas a pergunta é para você, você confia no Senhor mesmo? No Salmo 37:5 diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele o fará. Eu gosto muito de Abrão, que Abrão é uma figura, é um homem que realmente confiou em Deus. Tremendo. Tem muitos outros exemplos que eu citar, mas Abrão é um desses exemplos. Deus chegou para Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que ele fez? A Bíblia não fala nada que ele ficou em dúvida, perguntou, mas não sei o que. Ele simplesmente pegou e saiu. Agora imagine, ele chegou em casa, Sara, é o seguinte, Deus falou para nós ir embora. Para onde? Não sei, mas vamos embora. Precisava muito fé da mulher também, não é verdade? A deixar todas as coisas, deixar sua casa, imagina. Mas eles foram. Abraão saiu de onde estava sem saber onde ia. Ele confiou no Senhor. Amados, se é algo que nós nesses dias precisamos confiar, o Senhor está comigo, Ele está me guiando, a sua palavra é real, é verdadeira, ela está guiando a minha vida, ela está me sustentando, amém? Agora, você confia verdadeiramente que você crê que Deus tem o melhor para você?
Sabe que você confia realmente, dizendo, eu sei que Deus tem o melhor para mim. Eu sei que Ele está me guiando para um propósito. Eu não estou percebendo como Abraão, que Deus não deu os detalhes para onde ia. Deus apenas disse, sai, vai que eu vou estar contigo, eu vou te guiar, vou te sustentar. Eu vou estar contigo, Abraão. Interessante, Moisés foi a mesma coisa. Moisés estava conduzindo o povo de Israel para fora do Egito. E ele chegou num certo momento, Senhor, não me faças ir para frente, para conquistar a terra. Se tu não for comigo, eu não vou sair desse lugar. Ele amava mais a presença de Deus do que a bênção. Quantos podem entender? Porque ir para frente era a bênção, a terra prometida. Quantos amam mais a presença do Senhor, mais a Jesus do que Ele pode dar? Tem pessoas que procuram a Deus e não tem nada errado, aquilo que Deus pode dar. Eu quero as bênçãos, eu também quero bênçãos, mas quantos querem o Senhor da bênção? Se você correr atrás das bênçãos, você vai ter as bênçãos, lógico, por um certo tempo, mas se você buscar o Senhor das bênçãos, as bênçãos vão correr atrás de você. Isso que Moisés disse, Senhor, se a tua presença não for comigo, não adianta, não me faças ir. O mais importante é a tua presença, Senhor. Tu tens o melhor para mim. Tu tens o melhor para mim. No Salmo 23, 4 diz, Salmo 23, 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer, eu sei que tu está comigo, Senhor. Uau! Eu passei, uns 2 meses atrás, mais 2 meses, passei por uma cirurgia. Olha, amado, foi muito bacana, porque a experiência que te teve foi legal, porque todas as coisas contribuem para o bem. Mas eu estava na sala de cirurgia e estragou o monitor. Tá? Ficou 1h15 lá, eu deitado, e o pessoal lá, os técnicos arrumando o monitor, porque não podia operar sem aquele monitor. Agora imagine o que passou na minha mente. Primeiro comecei a pensar, puxa vida, um pastor meu, um amigo meu, fez a cirurgia, fez anestesia e não voltou devido à anestesia, não voltou da anestesia. Oh Deus, eu quero viver. Eu comecei a citar o Salmo 23, eu comecei a citar o versículo, Senhor, tu está comigo, tu estás. Você tem que crer, amados. Ele está comigo nessas horas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, diga comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Ele me ajuda, Ele está comigo, Ele está presente. Amém, amados? Você crê isso? Você confia no Senhor, que Ele está guiando você? Amém? Então, o novo de Deus, para você ter essa nova vida, primeira coisa, o que você precisa? Tratar com o passado. Segunda coisa, confiar, ter fé em Jesus, isso. E terceira coisa, confiar verdadeiramente em Jesus. Outra coisa que você precisa, determinação, diga determinação. Determinação. Se você não estiver determinado, você não vai experimentar a vida de Deus. Você tem que estar determinado. Noé, quando foi construir a arca, Deus falou para ele, Noé, faça uma arca, porque o mundo está cheio de pecado, eu vou salvar você e a tua família, faz a arca. E Noé começou a fazer a arca, onde naquela época não chovia mais. Agora tu imagine a crítica à zombaria, Noé construindo, e a crítica, ei Noé, o que tu está fazendo aqui, Noé? Uma arca, o que vai acontecer? Ah, vai vir um dilúvio, por isso estou fazendo a arca. Todo mundo começou a rir dele, começaram a fazer críticas, zombaria veio sobre ele. Eu não sei quanto a você, mas sabe que há pessoas que criticam você, zombam de você? O que está indo para a revolução? O que você está fazendo na escola de crescimento? O que está mudando a tua vida? Eu me lembro quando eu conheci Jesus, primeira vez. Se você conhecesse a minha vida, você não quer dizer que um dia está pregando aqui. Meu filho sabe disso. Naquela época eu era o primeiro a chegar numa boate, o último a sair, chegar de madrugada, às vezes não tinha o carro, colocava fora na rua, porque para entrar na garagem era meio difícil.
Era assim. Mas Jesus, a misericórdia de Deus me tocou. E começou a mudar a minha vida. Sabe o que meus amigos fizeram? O que está acontecendo com o Hugo? Vamos conversar com o pai dele. E foram conversar com meu pai. O que está acontecendo com o Hugo agora? Não está mais fazendo aquelas coisas. Aí se perseguiram a mim, também vão perseguir a vocês. Quem sabe alguém já zombou das tuas ações, do teu fervor para com Deus, do teu amor para com Deus. Você tem às vezes medo que as pessoas vão pensar de você. Às vezes temos aquele receio, puxa vida, né? Às vezes somos aquele cristão 007, né? Ninguém sabe. Cristão 007. É interessante, Nicodemos foi assim. João 3 diz que Nicodemos foi de noite ter com Jesus. Ele é um homem muito importante na cidade. Eu fico pensando, por que ele foi de noite? Eu acho que ele tinha vergonha de ir na presença do Senhor. Ele tinha vergonha de ir junto com o Senhor. Ele queria que ninguém visse. Quantos sabem que você é cristão? Amém, amados? Quantos podem receber? O que você tem de diferente? Eu posso ver na sua vida algo diferente. Eu posso sentir na sua vida um bom perfume de Jesus na sua vida. Amém? É isso que tem que acontecer. Às vezes as pessoas não vão entender. Elas não vão compreender. Por que eu estou buscando o Senhor? Mas porque eu estou determinado. Ele é meu Senhor. Ele é meu Salvador. Ele é o único que eu adoro. Amém, amados? Outra coisa que você precisa para trazer o novo. O novo exige coragem. Diga coragem. Vamos citar os pontos para você não esquecer. O primeiro é? Segundo? Confiança. Terceiro? E quarto? Coragem. Quem acha que Davi teve coragem quando enfrentou Golias? Mas por que ele enfrentou Golias? Ele já teve experiência de matar leão e urso. Na tua caminhada com Deus, você vai criar coragem. Tu vai saber que Ele está com você. O que Davi falou? Ô Golias, tu vem contra mim com lanças, mas eu venho contra ti no nome do Senhor Jesus. Interessante que ele pegou 5 pedrinhas. Eu fico pensando, mas por que 5 pedrinhas? Porque Golias tinha 4 mais 4 irmãos. Acho que ele pensou assim, tudo bem, um é para o Golias, e essa é para o irmão dele, para o irmão dele, para o irmão dele, para o irmão dele. Se os outros vierem, já tem mais 4 pedrinhas aqui. Coragem. Coragem. Você sabe que não somos problemas, mas como nós tratamos com os problemas. Você sempre vai ter problemas. O pastor está falando aí que está dizendo, não isso, porque Jesus disse, no mundo passai por aflições. Sempre você vai ter contradições, sempre você vai ter lutas, sempre você vai ter problema na tua vida. Mas o problema não é isso, o problema é como você vai lidar com isso, como você vai fazer diante desses problemas. O que a palavra de Deus diz? Que Ele nos em triunfo. Em Romanos 8:31, apóstolo Paulo diz, que diremos, pois, diante dessas coisas? E fala de uma lista das coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amado, Deus está com você. Talvez você não perceba no meio dos problemas, mas se você dizer, Senhor, dá-me graça, dá-me sabedoria, dá-me direção, o que a tua palavra diz? O que a tua palavra me fala para me fazer? Deus vai te falar. Deus vai te direcionar. Amém? Amém, amados? Coragem. Coragem. Fala para o teu irmão ao lado de que você precisa de coragem nesses dias. Tenha coragem, meu irmão. Amém? Quinto aspecto. Deus exige de você que você seja uma pessoa radical. Radical. Deus quer que você seja radical. Jesus é o exemplo mais radical que demonstrou para nós. Ele deu sua vida por nós. Ele pensou em mim e você e tomou uma decisão radical. Eu vou dar minha vida a favor deles. Não foi uma decisão radical, amados. Agora, nós precisamos ser radicais também. Às vezes estamos em cima do muro. Não sei, será que eu vou andar com Deus ou não vou andar? Será que eu vou servir a Deus ou não vou servir? Será que eu vou realmente ter compromisso ou não vou? Será que eu vou amar ou não vou amar? Será que eu vou perdoar ou não vou perdoar?
Precisamos ser radicais. Jesus é 100%, não é 10%, não é 20%. A palavra de Deus diz: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de amar a um ou aborrecer o outro. Eu não posso, eu tenho que decidir quem que vou servir. Amém, amados? Hoje de manhã contei uma história de um sapo. Não sei se já contei para vocês isso, mas tinha um sapo. O sapo dava quac, 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 quac. Ele olhava para cima e via as pombas voar. Ele pensou: puxa, eu gostei de ser uma pomba, de voar também. Oh, puxa, é tão bom ser sapo aqui. Mas eu gostei também de experimentar a vida lá voar com as pombinhas. Dinha lá: ô fada, eu quero ser também uma pomba, mas também quero ser sapo. Faz o seguinte, me dá umas asas então, para mim voar, para estar no meio das pombas. E de repente vê aquelas asas daquele sapão. Então imagina, corpo de sapo, mas asas de pomba. E aquele sapo começou a voar, mas no meio das pombas. Olharam para ele: parece pomba, mas é sapo. Aí ele voltou lá no sapo, o sapo: parece sapo, mas é pomba. Aí tem os cristãos sapomba. Não são nem sapo nem pomba. Não se dão bem lá nos sapos, não se dão bem lá nas pombas. Quem é você, meu amado? Fala para a pessoa do lado: não seja cristão sapomba. Você sabe que você é aqui, você devia ser lá fora. Alguns são aqui, mas lá fora, pastor, lá fora, lá em casa é sério, pastor. Vai lá na minha casa para ver como é que é o clima lá. Aqui tudo é amor, eu levanto minha mão. Mas como que é você segunda-feira amanhã, essa semana? Misericórdia, né, amado? Mas é uma realidade. Não é uma realidade? Muitas vezes somos assim. Por quê? Porque não somos radicais. Você não decidiu lá dentro: eu vou andar com o Senhor, eu vou crescer com o Senhor, eu vou amar o Senhor, eu vou amar as pessoas, eu vou fazer tudo aquilo que Deus quer na minha vida. Amém? Amém. Jesus é a única fonte. Ele é minha fonte, não existe outra fonte. Ele está comigo em todo o tempo, cada dia da semana, em cada momento Ele está comigo. Por isso Ele disse: vinde a mim todos estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Por quê? Porque Ele é a fonte. Então, se você está com sede, qual é o convite? Venha a mim. Jesus diz: venha a mim, eu vou saciar a tua sede. O mundo tem sede e não sabe. Como aquela mulher disse, Jesus disse para aquela mulher: se você beber essa água, você vai voltar a ter sede. Mas a água que eu lhe der, você jamais vai ter sede. O mundo não experimentou isso. Você experimentou. E há muito mais para você. Quem sabe você tem bebido um pouquinho, uns golezinhos. Mas é muito mais vida para você. Amém, amados? Amém. Vinde a mim. Hoje de manhã também contei a história de um fazendeiro. Ele foi lá nas montanhas, achou um ninho de águia. Lá em cima. Sabe que as águias voam lá em cima, lá no alto. Ele trouxe um ovo de águia para a sua fazenda e colocou junto com os ovos de galinha para chocar. E com o tempo, veio os pintinhos e nasceu a águiazinha. O fazendeiro sabia que aquele um era diferenciado, que era uma águia. Ele cortava as asas daquela águiazinha. Agora imagine aquela águiazinha, ela vivia no meio daqueles pintinhos, daqueles franguinhos, aquelas galinhas. Ela pensou que era uma galinha. É só um franguinho. Mas na verdade ela era uma águia. E um dia o fazendeiro esqueceu de cortar as asas. E veio uma tempestade, e aquele vento, né? E as galinhas, tudo para o galinheiro, né? E aquela águia começou também as asas, né? De repente começou a voar. O que está acontecendo? De repente ela ouviu uma voz acima das nuvens. As outras águias, ela foi até lá. Ela se encontrou com as outras águias. Deixa eu dizer algo para você, amado. Você não é... Não, galinha não. Você não é... Você é uma águia. Você é uma águia. Fala para o seu outro lado: você é uma águia. Você...
A galinha, ela fica ciscando para baixo, só olhando para baixo, buscando as coisas de baixo. E a palavra de Deus diz: buscai as coisas do alto onde Cristo vive, pensai nas coisas do alto. Amém? Colossenses fala isso. Se fosses ressuscitados com Cristo, pensai, buscai as coisas do alto onde Cristo vive. Mas muitas vezes somos aquele franguinho ciscando para baixo, olhando para baixo. Amado, você é uma águia. Você é uma águia. No livro de Isaías 40, 29. Faz forte a cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quantas às vezes nós não temos vigor, estamos cansados, mas a palavra de Deus diz que Ele faz forte a cansado. Versículo 30 diz: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Deixa eu ler mais uma vez o versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quantos precisam ser renovados nessa noite? Sobe com asas como águias. Às vezes nós ficamos muitas vezes ciscando, que nem esse franguinho. Você não é um frango, amados. Não é um pintinho. Talvez você nem saiba disso. Deus está dizendo para você: você é uma águia. Não que você não vai, os problemas, as nuvens, a tempestade, mas você pode ir acima delas, ver de cima como Deus vê, como Deus enxerga a tua situação. E se a gente não fizer isso, nós ficamos ciscando, e não flui água, não flui vida, não flui nada em nós. Fala mais uma vez, professor: você é uma águia, meu irmão. Lá no livro de Romanos capítulo 11, 18 diz: sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Não é a raiz, não é tu que sustenta a raiz, mas a raiz. Quem é essa raiz? Está falando de Jesus, da vida dele. Lá no livro de João, capítulo 15, 4, diz: como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira? O que Jesus está dizendo aqui? Permaneça em mim. Na minha videira você vai ter vida, porque sem mim nada você pode fazer. Vamos recapitular os 5 pontos. Primeiro, deixar o passado. Segundo, terceiro, como? Determinação. 4, coragem. E quinto, radical. Quem quer ser radical? Quem nessa noite precisa de esquecer o passado? Quem precisa de determinação nessa noite? Coragem, fé em Jesus.